Deus, que o Senhor tenha falado aos nossos corações nesta noite. Querido Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela alegria, ó Pai, de estarmos na Tua casa para adorarmos o Teu santo nome, porque temos feito com muita alegria, ó Pai. E agora, Senhor Deus, nós vimos diante de Ti em oração, pedir a Ti, rogar que mais uma vez, pela Tua graça, misericórdia, Teu amor para com as nossas vidas, Tu fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo clareie, Senhor Deus, os nossos olhos diante da Tua palavra, e aplique as Tuas verdades ao nosso coração, e possa, Senhor Deus, estar nos abençoando, Pai, com as promessas da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus que te oramos, desde já te agradecemos. Amém. Capítulo 6 de Daniel. Pode abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta. A gente meditar um pouquinho neste capítulo. O profeta Daniel. Queridos, a história de Daniel na cova dos leões, ela é uma história que a gente aprende lá nas primeiras salas da escola bíblica dominical. A história de Daniel na cova dos leões, a gente aprende naquelas primeiras literaturas e livros que a gente recebe dos nossos pais, com ilustrações. E com a fertilidade infantil, a gente constrói toda aquela história no nosso imaginário período. Mas o interessante é que essa história que parece assim, construída e desenhada para crianças, na verdade, não é uma ficção, é um fato histórico. E é um fato que demonstra o cuidado de Deus e o livramento de Deus para com as pessoas que Ele ama. Então nós vamos pensar, refletir pelo Espírito Santo de Deus nesse texto de Daniel na cova dos leões. Os versos iniciais desse capítulo, ele nos deixa claro que há uma transição de governo. Pareceu bem atalho constituir sobre o rei a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Fica claro nesse verso que nós temos uma mudança de governo, porque nós lembramos que ainda na juventude Daniel foi levado cativo pelo Império Babilônico. E agora não temos mais Império Babilônico, nós estamos falando do Império Medo-Persa. E toda vida que acontece uma transição de governo, uma mudança de governo, ela já gera uma insegurança própria da transição. E aqui nós não temos simplesmente uma mudança de governo, nós temos uma mudança política drástica, porque um novo império que surge, um outro império ruiu. O Império Babilônico ruiu e o Império Medo-Persa assume o governo, o domínio. E quando há mudança de governo, é natural acontecer também mudanças de caráter organizacional, administrativo, mudança das cadeiras de comando. Hoje mesmo existem pessoas que trabalham na Prefeitura de Fortaleza e em outras prefeituras do Brasil afora, que estão um pouco inseguras do que será quando o novo governo, se não foi o próprio governo atual gestor, que foi reeleito. Já há aquela insegurança, será que eu vou permanecer, principalmente quando se trata de cargos comissionados? Será que vai se enxugar o folho? Será que vai se enxugar a estrutura da máquina pública? O que é que vai acontecer? Da mesma forma, acontece isso nas empresas, quando o executivo é substituído,
Claro que o estilo de liderança, a forma organizacional, ela vai sofrer mudanças. E a pessoa que ali trabalha, ela começa também a ter uma insegurança das mudanças que ele vive. E não necessariamente você vai permanecer. Principalmente, quanto mais alto a função que você exerce de confiança, maior o risco da mudança. Porque quanto mais operacional for a sua atuação, mais estável a sua permanência. E é o que acontece. Daniel foi levado jovem da sua terra natal, de Israel, cativo para o Império Babilônico. Quando o Império Babilônico ruiu, Daniel trabalhava no palácio e Daniel era um funcionário público do alto escalão do Império Babilônico. Quando o Império Babilônico ruiu, surge um novo império, o Império Medo-Persa, tem um novo governo, mas o que chama a atenção é que Daniel, ele permanece trabalhando nesse novo governo. E ele não trabalha numa base operacional, ele trabalha no alto escalão do governo. Aí nós estamos no Império Medo-Persa, um império que a história da humanidade, até aquele presente momento, não tinha visto nenhum império tão grande quanto aquele império, no que diz respeito à extensão territorial, porque apenas séculos depois viria o maior império da história da humanidade, que é o Império Romano, que Deus já tinha também mostrado a Daniel, quando mostrou aquela estátua a Nabucodonosor, e Deus falou que o Império Romano era justamente aquelas pernas longas, vasta extensão territorial e por um longo período de tempo. Mas até aquele presente momento, nós temos um império de maior autoridade, o Império Babilônico, mas nós temos um império de maior extensão, o Império Medo-Persa, que é onde agora Daniel está seguindo. Ora, quando você tem um império muito grande, as possibilidades de ocorrer corrupções e rebeliões, elas são bem maiores, porque quanto maior a extensão territorial do império, o império tem um maior potencial, mas também esse império corre mais riscos. Então o que o imperador Medo-Persa decide fazer? Ele decide dividir o seu império em satrapas, seria espécies de pequenos domínios. Pegou seu domínio territorial e dividiu em domínios menores. Nesses domínios menores, ele instituiu sátrapas ou príncipes para governarem naquela localidade, como sendo seu braço de confiança ali. Para com isso, eles minimizarem a possibilidade de corrupção, para que o rei não sofresse dano, como diz o texto bíblico, para que o rei não sofra dano, para que os tributos chegassem realmente ao governo imperial, e para que também as possibilidades de rebeliões e de declaração de independência fossem mitigadas, esse risco fosse minimizado. E aí ele divide em 120 regiões. E aí ele estabelece 120 sátrapas ou 120 príncipes. E sobre esses 120 príncipes, ele ainda estabelece mais 3 presidentes, onde esses 3 presidentes darão conta desses 120 príncipes. E dentre esses 3 presidentes, nós encontramos Daniel. Daniel foi colocado como presidente, porque ele era um homem íntegro e um homem de confiança. Ele vinha do império que ruiu, mas o novo imperador confiava em Daniel. Daniel aqui já não era mais um jovem quando chegou na Babilônia. Daniel aqui já tinha os seus 70 anos ou pouco mais que isso. Mas ele permaneceu firme, tal como no dia em que ele entrou no Império Babilônico, que decidiu em seu coração
não se contaminar com os manjares do rei. A integridade de Daniel não foi uma explosão de justiça que é muito comum acontecer na adolescência. A integridade de Daniel era uma convicção sua do seu relacionamento com Deus. Quanto mais o tempo passava, ele não tornou-se complacente, ele manteve-se firme nas suas convicções que ele tinha desde sua adolescência e permaneceu firme e íntegro. E quando o imperador Medo-Persa, o rei Dário, olhou para ele, o constituiu no alto escalão do seu governo, de tal modo que, ao perceber que havia um espírito de excelência na vida de Daniel, ele decidiu trazer Daniel, intentou em seu coração, planejou trazer Daniel para estar sobre todo o reino, sobre todo o império Medo-Persa. E é aí onde nós temos uma virada na história, porque é justamente nesse momento onde um grupo de pessoas olham para Daniel e ficam insatisfeitas, porque ao que me parece não existe lugar onde a ambição pelo poder seja maior do que nos corredores políticos. Então, quando se vê a possibilidade de Daniel galgar uma nova função que estava sendo criada no reino, que não existia, e o rei colocar Daniel nessa função, seria uma espécie de braço direito do rei, seria uma espécie de a segunda pessoa do rei, porque após o rei ele estaria sobre todo o reino. É o que diz a Sagrada Escritura. Então mesmo Daniel se distinguiu dentro desses presidentes, os três presidentes, e os sábios ou príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei sabia que podia confiar em Daniel porque era um homem íntegro, e confiando em Daniel, ele não sofreria dano. Daniel capítulo 6, versículo 4 nos mostra um grupo de pessoas que se reúnem e procuram preparar um dossiê da vida de Daniel. Afinal de contas, eles têm que encontrar em Daniel alguma coisa que o desqualifique para atingir esse posto. Porque outras pessoas estão querendo esse posto, outras pessoas estão querendo estar sobre todo o reino. E eles procuram levantar um dossiê sobre a vida de Daniel, porque eles querem achar algo contra a vida de Daniel, porque eles querem mostrar ao rei que Daniel está desqualificado por algum motivo para assumir aquela nova função que está sendo criada no império. Então, versículo 4, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel. Procuravam achar ocasião contra Daniel. A gente tem que destruir o plano do rei de constituir Daniel sobre todo o reino. Daniel é muito íntegro. É até difícil a gente montar um esquema. Imagina se ele for colocado como uma espécie de vice-rei, digamos assim. O que será de nós? A gente tem que dar um jeito de desconstruir essa imagem de integridade e fidelidade que o rei vê na pessoa de Daniel. Vamos vasculhar a vida dele. Saiam vasculhando a vida de Daniel, levantando o dossiê para ver se encontrava alguma coisa contra a vida de Daniel. Se eles fossem vasculhar a nossa vida, acho que praticamente nenhum de nós aqui ia alcançar o resultado do dossiê de Daniel. E qual foi o resultado? O raio-x, o resultado final desse dossiê. Está escrito também no versículo 4. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem dúvida. Vasculharam a vida de Daniel por um todo, mas não acharam ocasião contra ele, não acharam culpa contra ele, não acharam erro contra ele. Em toda a sua vida ele manteve a fidelidade. Ele foi um bom funcionário público, ele não faltava com as suas responsabilidades, ele cumpria as suas tarefas, ele cumpria os prazos, ele estava presente, ele respeitava o seu rei, ele atendia os interesses do reino ao qual ele servia. Não se conseguiu achar infidelidade na vida de Daniel. Nós estamos precisando, amados, olhar para Daniel e espelhar essa fidelidade, essa integridade. Nós precisamos restaurar essa bandeira que, se falava em crente, era sinônimo de pessoa íntegra. Falava-se em crente, o sinônimo não era de alguém aproveitador, nem de algum malandro querendo ganhar a vida, ou querendo simplesmente aquecer a lâmpada de Aladim e receber todas as benesses. Falava em crente, falava de uma pessoa íntegra, trabalhadora, que cumpria aquilo que dizia, aquilo que cria. Daniel era esse tipo de pessoa. Integridade é quase um sinônimo da vida de Daniel. Seu dossiê de vida, não conseguiram achar nada contra ele, porque ele era fiel e não se achava ele nem culpa na vida de Daniel. Ora, se não conseguiram achar erro nem culpa na vida dele, o que eles disseram no versículo 5, após todo esse estudo da vida de Daniel? Olha que não é uma criança que está começando a vida, é um homem com mais de 70 anos de idade, que viveu em Israel, depois viveu no Império Babilônico, depois viveu a transição do Império, está vivendo no novo Império e ainda assim se acha integridade na vida de um homem com mais de 70 anos de história, que manteve-se íntegro diante de Deus e fiel aonde esteve. Versículo 5: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Olha o testemunho de pessoas não crentes que estavam maquinando mal contra a vida de Daniel. Nós nunca acharemos nada contra a vida de Daniel, a não ser que achemos contra ele na lei do seu Deus. O que eles descobriram? Que a fidelidade de Daniel não era outra coisa senão a sua fidelidade a Deus. Ele era fiel ao rei Dário, ou anteriormente a Nabucodonosor, e posteriormente ao filho de Nabucodonosor. E ele era fiel ao reino em que servia, não era por outro motivo, senão porque, antes de tudo, ele era fiel a Deus. A sua fidelidade a Deus era a fonte da sua fidelidade ao próximo. A sua fidelidade a Deus era a fonte de ele ser fiel ao seu rei. Então o que eles perceberam? Só há um jeito de nós encontrarmos a ocasião contra ele, se a gente conseguir criar algum conflito entre a fidelidade dele a Deus e a fidelidade dele ao rei e ao reinado. Então vamos procurar algum motivo, vamos preparar alguma armadilha. Se a gente preparar uma armadilha contra ele, em que ele fique entre ser fiel a Deus e ser fiel ao rei, ele vai permanecer fiel ao Deus dele, porque a gente tem visto a história dele, e a gente tem percebido que ele é fiel ao rei, porque ele é fiel a Deus. Então vamos montar uma armadilha que o coloque numa encruzilhada de que ele ou vai para um lado ou vai para o outro, e aí a gente pega Daniel dessa forma. Será que alguém olha para a minha vida e para a sua vida e percebe o quanto que nós somos fiéis a Deus? E eles têm certeza, como desses maquinadores do mal para com Daniel, eles têm certeza que
se colocar em situação para mim e para você, em que teremos que escolher entre sermos fiéis a Deus ou sermos fiéis a qualquer outra coisa, eles fazem isso porque tem certeza que eu e você somos fiéis a Deus? Será que a nossa fidelidade a Deus passa por este exame? Os companheiros de Daniel, que queriam a cabeça de Daniel, porque queriam a cadeira maior do rei, tinham a certeza da fidelidade dele para com Deus. Será que as pessoas que vivem conosco no dia a dia têm certeza da nossa fidelidade para com Deus? Será que o nosso testemunho tem sido tão forte que as pessoas olham para mim e para você e dizem: ele é fiel a Deus, ela é fiel a Deus, pode colocar qualquer coisa diante dele ou dela, que ele vai manter a sua fidelidade para com Deus e vai quebrar a sua lealdade e fidelidade para qualquer outra coisa diante da fidelidade para com Deus. Deus dê-nos graça que possamos ser fiéis como Daniel e ter esse testemunho público como ele assumiu de sua fidelidade para com Deus. A sua fidelidade a Deus superava todo e qualquer outro compromisso. Todo e qualquer outro compromisso estava abaixo da fidelidade dele para com Deus, porque a sua fidelidade a Deus é quem provia fidelidade aos outros compromissos. A sua fidelidade a Deus não era uma fidelidade de discurso, era uma fidelidade de vida. Porque dizer que somos fiéis a Deus no discurso não é difícil, mas a fidelidade dele era a fidelidade de vida, de tal ponto que os seus próprios inimigos que queriam o seu pescoço testemunharam da fidelidade dele a Deus. Nós não conseguiremos nada contra ele, a não ser se for acharmos ele em falta por causa da fidelidade dele à lei de Deus. Montar a armadilha, pensar em algo que conflitar sua fidelidade a Deus e sua fidelidade ao rei. E isso está expresso no verso 6 ao verso 9. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do rei, já começa mentindo, né? Porque haviam 3 presidentes. Um dos presidentes era Daniel, e eles colocam todos os presidentes do rei, e Daniel não sabia nem disso, o que eles estavam falando. Todos os presidentes do rei, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos metros e dos pés, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Bom, a gente sabe que ele tem um costume que todo dia ele ora ao Deus dele. Todo dia ele fala com o Deus dele, isso a gente sabe. Então vamos fazer o seguinte: vamos dizer ao rei, para ele estabelecer um edito que durante 30 dias não se pode fazer petição a nenhum outro Deus e a nenhum outro homem, senão somente ao rei Dário. O rei Dário, iniciando seu império, no início da sua vida imperial, achou que aquilo ali fosse até bom para poder estabelecer a sua realeza naquele império, para que todo mundo lembrasse dele e entendesse que ele era o novo imperador. E sem perceber maldade nenhuma na armadilha que aqueles homens prepararam, pegou no seu anel e assinou e selou o edito. Por 30 dias não se podia falar com Deus. Por 30 dias não se podia fazer petição a Deus. Há quanto tempo que você
igreja. E nem estou falando também naquele momento em que você agradece pela refeição que Deus te dá. Eu estou falando daquele momento que você separa para falar com Deus. Está com quantos dias que você não orou? Talvez você pudesse obedecer ser dito passar 30 dias sem orar. Mas Daniel não. Daniel tinha um compromisso com Deus. Daniel não parava de orar, acontecesse o que acontecesse. Podia o tempo estar bom, o tempo estar ruim, mas ele não sabia ficar um dia sem orar. Decidirá 30 dias sem oração. Daniel sabia que o edito tinha sido selado. Foi dada publicidade ao edito. E Daniel, como presidente, tomou conhecimento. E aquilo deu-se publicidade no império. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só o que Daniel faz. Daniel toma conhecimento do edito, lê lá no mural de publicidades dos editos reais, lê e segue adiante, porque Daniel sabe que existe um edito selado por Deus que está nos céus. E o edito selado pelo Deus que está nos céus, o Rei dos Reis, é maior do que o edito selado pelo maior imperador na face da terra. Nós estamos em um país em que nós temos a nossa carta magna, a nossa Constituição Federal. E toda e qualquer lei, ela está abaixo da Constituição, de tal forma que, se ela contradizer a Constituição, aquela lei ela perde valor por ser inconstitucional. E o cidadão dos céus, ele tem uma carta magna que é acima de qualquer lei, porque ela é a lei assinada e selada pelo próprio Deus. E qualquer lei que conflite com a Constituição do cidadão do céu, ela perde valor para o cidadão do céu. A lei ela pode dizer que aborto é o quê? A lei ela pode dizer que o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo é o quê? A lei ela pode dizer o que quiser, mas aquele que é cidadão dos céus sabe que quando uma lei conflita com a lei de Deus, aquela lei não tem valor jurídico. Não tem valor, porque o que tem valor para mim e para você, que somos cidadãos dos céus, é o edito que é selado no céu. Quando Daniel percebeu que havia um edito no Império Medo-Persa, ele lembrou que tem um edito nos céus, e o edito nos céus, ele prevalece sobre o edito do imperador Medo-Persa. Por mais que ele fosse fiel a Dário, antes da fidelidade dele a Dário, ele é fiel a Deus. Até porque a sua fidelidade ao rei Dário e ao rei Medo-Persa depende da fonte da sua fidelidade para com Deus. Então ele permanece fiel ao seu Deus, e ele faz como fez Davi, amados. Ele faz como fez Davi, ele segue o exemplo de Davi. Lá em Salmo capítulo 55, versículos 16 ao versículo 18. Tal qual Davi fazia, Daniel segue o mesmo exemplo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. E clamarei, e Ele ouvirá.
ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos contra. Olha só o que Daniel faz. Eu vou fazer como fez Davi, rei de Israel. Orava de tarde, de manhã e meio-dia. E ele ouviu a minha voz. E livrou em paz a minha alma. E livrou-me daqueles que pelejavam contra mim. Meu amado, minha amada, o segredo é orar. O segredo é respeitar a carta magna do cidadão dos céus. O segredo é você perceber que é mais importante do que a sua vida física, é a sua vida espiritual. Que é mais importante que a sua integridade física, é a sua integridade espiritual. Estava lá, se orar a qualquer outro Deus, você vai ser lançado na cova dos leões, famintos, e será devorado por eles. Mas Daniel olhou aquilo e disse: melhor me é morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Aleluia! Melhor me é a morte física do que a morte espiritual. 30 dias sem orar para mim é 30 dias sem estar ligado com a fonte de vida, com aquilo que me sustenta espiritualmente. Não, eu manterei íntegra a minha vida espiritual, nem que a minha vida física tenha que padecer. Porque se eu tenho que escolher entre a minha integridade física e a minha integridade espiritual, que o meu corpo venha a ser devorado pelos leões, mas o meu espírito não será tomado pelos demônios, porque eu estabelecerei uma comunhão contínua com Deus, como tenho feito até aqui. E o que eu acho lindo, amados, é que Daniel, ele não começa a orar porque as coisas apertam e ficam difíceis para ele. Não, ele não começa a orar porque se levanta um grupo de pessoas contra a sua vida. Não, a Bíblia deixa bem claro como ele costumava fazer. Ele buscava Deus não para livrar-se de uma situação difícil ou para adquirir alguma bênção de Deus. Ele buscava Deus porque amava estar aos pés de Deus. Ele buscava Deus porque ele amava a pessoa de Deus. Ele permanece fiel no seu propósito. De tarde, de manhã e ao meio-dia clamarei, e ele ouvirá a minha voz, livrará a minha alma em paz da peleja que há contra mim. A peleja contra ti, meu irmão. Hora de tarde, de manhã e meio-dia. A peleja contra ti, meu irmão. Não deixa de orar, que ele vai ouvir a tua voz. A peleja contra ti, amado, faz como Davi, faz como Daniel. Hora de tarde, hora de manhã, hora meio-dia, que ele livrará em paz a tua alma daqueles que pelejam contra ti. Eu acho lindo, amados, que Daniel, ele não esconde o que ele é, ele não esconde a sua fé. Ele não é um fariseu que está por aí querendo apresentar-se como uma pessoa santa e religiosa. Não, de modo algum. Mas ele também não é uma pessoa que esconde que ele é crente. Ele é crente e não tem como esconder, porque não se pode esconder uma luz, mas debaixo de uma poeira. A luz tem que ser colocada num lugar alto para iluminar. E aí o que acontece? Ele não fecha as janelas estão abertas. Estudei com uma pessoa, passei o ano todo. Tinha eu e um colega crente. Nós estudamos o ano todo. No final do ano, já encerrando o ano, depois de um ano estudando juntos, foi que a gente descobriu que tinha mais uma pessoa evangélica na sala. Porque parece que algumas pessoas fazem esforço para se esconder. Você não precisa fazer esforço, amados, para se apresentar como os fariseus fazem. Mas você também não precisa fazer esforço nenhum para esconder a sua fé. A sua fé é que está publicada na sua vida. Você é uma carta aberta aonde quer que você for. Você não precisa se esconder porque você é um luzieiro de
uma candeia de Deus. Aonde quer que você esteja, você não é para estar guardado debaixo de nada. Você é para deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida. Você é para fazer como Daniel. Você não precisa fazer esforço nenhum para esconder aquilo que você é. Você não precisa esconder a tua fidelidade para com Deus. Não, pastor, mas eu não posso, porque o pessoal vai zombar de mim, vai dizer o quê? Porque todo meu amado, diga o que disser, mas permaneça fiel ao teu Deus. Olha só Daniel estava com a sua vida em risco. Ele não estava em risco a sua reputação, não estava em risco a sua honra, não estava em risco ser zombado pelos colegas, não. Ele estava em risco de perder a sua vida física, mas ele não fez esforço nenhum para esconder a sua fé e a sua fidelidade para com Deus. Não fez esforço algum para esconder a sua fidelidade para com Deus e a sua fé. Versículo de número 10. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele manteve as janelas abertas. Ele, não, já que tem um efeito, deixa eu fechar a janela. Não, ele manteve as janelas abertas. A janela está aberta. Tua janela está aberta, ou ninguém sabe que você é fiel a Deus. A tua janela está aberta, ou ninguém sabe qual é a tua fé. A tua janela está aberta, amados, porque a janela de Daniel estava aberta. Quem quisesse olhar para ele, via que havia nele uma comunhão com Deus. A janela está aberta. Abre a tua janela se ela está fechada e deixa que as pessoas vejam que você tem fidelidade com Deus. Deixa que elas vejam qual é a tua fé e naquilo que você crê. Porque tem gente fazendo esforço para esconder, fechando a janela. Deixa a janela aberta, meu irmão. Deixa a janela aberta, que tem gente que precisa ver que você tem uma fé verdadeira, que você tem uma fé viva, que você tem um Deus verdadeiro, que você tem um Deus vivo. E quando elas virem isso em você, elas se ajoelharão e confessarão que Cristo Jesus é o Senhor. Pastor, pois quando eu estou deixando a janela aberta, tem gente jogando pedra contra mim. Tem os que jogam pedra, mas tem aqueles que se rendem e reconhecem que Jesus é o Salvador. Tem gente fechando a janela porque não quer levar pedrada, mas se você é cristão, meu amado, você deixa a tua janela aberta. Vai ter pedra, mas também vai ter vida transformada. Você fechar a janela não tem pedra, mas também não tem vida transformada. Então deixa a janela aberta, receba as pedradas, continue o teu testemunho de fidelidade, o testemunho da tua fé, que além das pedras também vai ter que se converter. Se reuniram lá fora e ficaram esperando. Vamos esperar aqui que ele vai orar. Ele é fiel ao Deus dele. E quando ele orar, a gente pega ele. E aí olharam pela janela. Por quê? Porque ele deixou a janela aberta. Ele não fez esforço para esconder a sua fé e fidelidade para com Deus. Quando olharam, vai estar Daniel. Se ajoelha e vai orar ao Deus dos céus, ao Deus dos céus. Pronto. Resolvemos. O homem está na cama dos irmãos. Não logo falar com ele. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, porque a janela estava aberta. Daniel 6:12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, claro, fiz isso sim, está selado, publicado inclusive. Veja. Acontece o seguinte: Daniel, teu presidente, aquele favorito teu, aquele que tu está pensando em colocar sobre todo o reino, teu protegido, aquele que é dos filhos dos cativos de Judá, pois é, ele não tem feito caso nenhum de ti, e muito menos da lei que tu assinou. Ou seja, tu e aquilo que tu diz não vale nada para ele. Por quê? Porque o edito que tu assinaste, ele não obedeceu. E ele tem orado 3 vezes ao dia ao Deus dele. Está vendo? Tu tem essa proteção toda na vida dele, está aí. Ele nem tem consideração por ti, não é fiel a ti, e aquilo que tu escreve para ele não vale nada, e é selado com o teu selo real.
Vocês viram a maldade daqueles que queriam intentar contra Daniel? Quiseram desconstruir toda a imagem de fidelidade de Daniel e construir uma imagem de alguém que ele não respeitava e que tratava com desdém o rei e toda a estrutura jurídica, norma jurídica do Império Medo-Persa. Só que, amados, quando a gente deixa a janela aberta, as pessoas conhecem quem nós somos. Quem deixa a janela aberta leva a pedrada, leva. Mas quem deixa a janela aberta deixa-se ser conhecido. E o rei Medo-Persa conhecia muito bem Daniel, porque a janela na vida de Daniel estava aberta. De tal forma que, ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvar. Quando ele soube que Daniel era o alvo daqueles maquinadores da crueldade do mal, ele penalizou-se muito, porque ele viu perder um homem da sua confiança, um homem que ele tinha tranquilidade de confiar o reino a ele. E ele ficou muito abatido e entristecido. E aí, durante todo aquele dia, ele trabalhou incessantemente para achar uma forma de proteger Daniel e de livrar Daniel da cova da morte. Só que o que acontece, irmãos? Eles fizeram tudo para que o rei não tivesse tempo de estabelecer alguma forma de salvar Daniel, de estabelecer algum plano para ajudar no livramento. Pressionaram até que no mesmo dia Daniel fosse sentenciado. Daniel capítulo 6, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Não pode. Não adianta o senhor ficar procurando aí uma forma de achar uma brecha na lei, de querer livrar Daniel. Não se pode mudar a lei dos medos e dos persas, está estabelecida, acabou. A história nos mostra que um outro rei condenou uma pessoa à morte, à execução, sentenciou a execução dessa pessoa. De pronto e de imediato, logo após ele ter sentenciado a execução, ele tomou conhecimento de que aquela pessoa era inocente. Mas como a lei Medo-Persa não podia retroagir, não podia voltar atrás, o rei não pôde poupar a execução daquele inocente. E aquele inocente teve que ser executado, porque a lei Medo-Persa não permitia aquilo que era selado com o anel do rei voltar atrás. De tal forma que é a mesma circunstância e realidade que Daniel está vivendo. O rei não podia voltar atrás. Por mais que o rei desejava salvar e livrar Daniel, ele não podia voltar atrás. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não crente, não é um crente, não crente. Daniel, o Deus que tu serve continuamente, ele vai te livrar. Sabe aquelas horas que Deus usa até os não crentes? E olha que até os não crentes estão com mais fé do que os crentes, né? Ele chega e diz: o teu Deus que tu serve continuamente vai te livrar. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel.
Então nós percebemos que o rei deixa todos os protocolos reais e faz uma petição, uma oração ali quando está selando aquela pedra, pelo livramento de Daniel. E nós percebemos que o registro bíblico em nenhum momento ele registra preocupação ou ansiedade de Daniel pela situação. Desce Daniel na cova dos leões, afasta uma pedra e selam a boca da cova, sela-se com o anel do imperador Medo-Persa e com o anel dos outros, para que ficasse estabelecido ali claramente que ninguém violaria, nem as pessoas do partido do rei que queriam a salvação da vida de Daniel, nem aqueles do partido de oposição que queriam a morte de Daniel. Então sela com os anéis de ambas as partes, porque assim ninguém poderia violar aquilo ali, lançar uma corda, tirar Daniel. Ah, você pensou só o anel do rei? O rei já queria salvar, de repente ele sela o pessoal partidário de Daniel vão lá, coloca a corda na corda, puxa o Daniel de volta, bota a pedra de novo e sela novamente o anel do rei. Mas como tem o selo também dos opositores, ali está guardado que se Daniel desaparecesse dali era só se fosse um milagre de Deus, né? Ninguém podia violar. E aí o que acontece, irmãos? Daniel desce despreocupado, sem ansiedade, diferentemente do rei. O rei não conseguiu dormir, diz a Bíblia que o sono fugiu do rei. O rei não conseguiu fazer refeição com as deliciosas preparações do palácio, ele não conseguiu comer nada, porque ele estava preocupado com Daniel. Vieram os entretenimentos reais, ele rejeitou todo e qualquer entretenimento real, porque aquela noite a sua cabeça só girava em torno de Daniel. Se ele pudesse fazer o relógio girar rapidamente para o dia amanhecer, ele faria isso. E ele ficou a noite toda em vigília, sem comer, sem entretenimento, sem dormir, esperando o romper do dia, preocupado, ansioso, querendo saber o que tinha acontecido com Daniel. E Daniel, amados, a Bíblia não registra nenhum momento de ansiedade da parte dele. Parece que ele desce com tranquilidade, sem medo nenhum. Porque quem de nós podemos temer a morte? Devemos temer antes de tudo aquele que pode tirar a nossa salvação eterna, mas não aquele que pode abreviar a nossa vida física. Daniel estava, amados, em contato com Deus, estava em oração, orando todo dia, de tarde, de manhã e meio-dia. Nada tirou a sua paz. Daniel recebeu uma injeção de tranquilidade de Deus. Daniel entrou ali na força de Deus, confiado em Deus. Eu não sei que circunstâncias você está passando, mas o que eu posso dizer a você é o seguinte: receba de Deus a tranquilidade de confiar no Senhor, de que Deus está no controle de todas as coisas. Pacifica o teu coração. Daniel estava entrando naquela cova dos leões, mas estava entrando com tranquilidade, com serenidade. Os outros estavam preocupados, mas ele estava sereno adentrando naquela cova dos leões. Eu não sei que tipo de cova de leões você está vivendo. O que eu posso dizer para você: entre nessa cova com tranquilidade, em segurança, que o teu Deus cuidará de ti. Eu lembro que há 7 anos eu dava aula na escola bíblica dominical aqui para os jovens, e ao término da aula da escola bíblica dominical, eu comentei com os alunos, os jovens: olha, essa semana eu estou fazendo uma cirurgia, precisava me submeter a uma cirurgia, peço que vocês olhem por mim, fui diagnosticado, estou com câncer, e peço oração a vocês estejam orando por mim. E aí, quando eu cheguei em casa mais tarde, telefonaram para mim, um dos jovens telefonou para mim, e ele disse: o que é isso? Foi. Mas
isso? Pensei que era outra pessoa, porque tu deu uma aula tranquila e depois terminou, tu pediu aula tranquila e tal. Não, mas está tudo bem. Aí, rapaz, eu fiquei tão abalado, tão preocupado. Aí eu, pois é, mas o Senhor já me deu a injeção de tranquilidade, eu estou tranquilo aqui. Chegou no dia 20 de julho de 2005, estava lá no hospital, levaram-me para a sala, para o centro cirúrgico, e a doutora Luciene se prontificou a acompanhar aquela cirurgia, e ela estava ali presente. Ela tocou assim nos dedos dos meus pés, estavam muito gelados. Porque você está muito nervoso, né? Eu disse, não estou não. Mas seu pé está tão gelado. É porque está frio mesmo aqui no centro cirúrgico. Ela não acreditou. Aí foi contar algumas histórias, alguns testemunhos. E aí o rapaz chegando, ligando, começou a ligar os aparelhos, medição de pressão, batimento cardíaco. E aí, daqui a pouco a doutora Luciene olha para o monitor, pressão normal, batimento cardíaco normal. Aí ela diz, Nilquias, é mesmo, está tranquilo mesmo, está tudo normal. Eu me disse, está tudo tranquilo. Porque na verdade não era uma força minha, era uma força de Deus. Foi Deus quem me deu força. Eu sempre digo que foi como uma injeção divina, de tranquilidade, de confiança. Era muita gente orando por mim, eu estava coberto de oração. Então havia uma tranquilidade muito grande. Eu até entrava ali naquela cirurgia, foram quase 7 horas de cirurgia, mas eu entrei ali naquela tranquilidade do Senhor, porque o Senhor me deu força para aquele momento. O que o Senhor te diz nessa noite é: apazigua teu coração, aquieta-te que eu sou Deus, tranquiliza-se em mim, não importa a cova dos leões em que você está, sabe que eu sou Deus, sou eu quem te guardo, sou eu quem cuido de ti. Tranquiliza o teu coração em mim, ora de tarde, de manhã, meio-dia, porque sou eu que livro a tua alma em paz, aqueles que pelejam contra ti. Glória a Deus. Pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Tenha podido livrar-te dos leões. Está claro aqui que não é um crente, né, amados? Porque se fosse um crente, não ia falar assim: tenha podido livrar-te da cova dos leões. Porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Nosso Deus é o Deus do impossível, não há nada que Ele não possa. Está claro aqui que não é um crente que está dando essa palavra: tenha podido livrar-te dos leões. Porque se fosse um crente tenha querido te livrar dos leões. Porque crente não é poder ou não poder, porque a gente sabe que Deus pode. O crente é querer ou não querer, é questão se Deus quer ou não quer. É como os amigos de Daniel na outra passagem que diz: você pode nos lançar na fornalha, se Deus quiser, viveremos, e se Deus não quiser, morreremos. É a questão do querer de Deus, não é a questão se Deus pode ou não pode, é se Deus quer. Se Ele quer, Ele livra, se Ele não quer, Ele não livra. Estevão estava lá e Deus não. Estevão não quero livrar, Estevão eu quero trazer para perto de mim. E Jesus se ergue e recebe Estevão. Não é questão de poder ou não poder, é questão do Senhor querer. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu, Daniel, não tenho cometido delito algum. Então o rei, muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Rompeu o dia, amados. O rei que passou a noite sem dormir, sem fazer refeição, sem entretenimento real, que correu em direção à cova, porque queria saber se ele estava vivo. Ao romper do dia, amados, rompeu-se a angústia do rei. Ao despontar do sol, despontou a liberdade de Daniel. Você pode passar uma noite de aflição, você pode estar passando um momento assim de aflição, de treva em cova dos leões, mas lembre-se que ao romper do dia, romperá-se a angústia se romperá, e você terá a vitória de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz: o Senhor achou inocência no meu coração, e não tenho eu praticado nenhum delito contra ti. De tal forma que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E aqui estou eu, sem dano algum. Você crê que você vai passar por essa prova sem dano algum? Você crê que você vai passar por essa prova sem dano algum? Permanece fiel ao teu Deus, permanece ao Deus vivo, e você vai passar essa prova sem dano algum. Se for necessário, Ele manda o anjo para fechar a boca do leão, para que nenhum dano venha contra ti. E a palavra de Deus é clara: e o Senhor livrou da cova dos leões, porque crera no seu Deus. Creia no teu Deus. Não te atemorize com os leões, não te atemorize com a cova. Creia mais no seu Deus do que na cova. Não se atemorize com os leões, creia mais no teu Deus do que nos leões. Creia no teu Deus, confia nele. É Ele quem muda a situação. Você pode adentrar na cova dos leões, mas Ele envia um anjo para fechar a boca dos leões, e ao romper do dia, Ele te tira da cova dos leões, e o nome dele é glorificado e a tua fé é aumentada. Plano de crueldade, amado, planejado contra Daniel, acabou sucedendo aos maquinadores da maldade, porque aquele que cava uma cova cai nela, aquele que prepara uma forca morre nela. Não prepare maldade contra nenhuma pessoa, não arquitete mal contra ninguém, não arquitete mal contra ninguém, porque a história tem mostrado que aqueles que arquitetam mal contra o outro, eles mesmos acabam sofrendo o próprio mal que eles se prepararam contra o outro. O que aconteceu? Os maquinadores de mal contra Daniel, da maldade contra Daniel. O rei disse: rapaz, esses homens são contra mim. Se eles são contra Daniel, que é uma pessoa de confiança minha, esses homens são contra mim. Pode chamar eles aí. Jogue eles aí dentro da cova. Mas isso é para mostrar como aqueles deuses de fato tiveram a boca fechada pelo anjo. Daniel não está brincando, não foi o anjo, você me deu um anjo para fechar a boca. Não, Daniel está dizendo que realmente o Senhor enviou um anjo que fechou a boca daqueles leões. Aqueles leões não estavam saciados, aqueles leões não estavam alimentados, aqueles leões estavam com fome. Mas o anjo do Senhor fechou a boca deles. O texto é claro: lançou-se aqueles homens com suas mulheres e filhos, e eles nem sequer chegaram ao fundo do poço, ao fundo da cova, nem encostaram no chão, e os leões partiram para cima, estraçalharam e devoraram aquelas pessoas. Não foi no outro dia não, amados. Daniel saiu e eles entraram. Eles não estavam famintos. Foi Deus que fechou a boca. Se Deus fecha a boca de leão, imagine. Diz que está querendo devorar a sua vida, diz que está querendo devorar o seu ânimo, diz que está querendo devorar a tua vida espiritual, diz que está querendo devorar as tuas finanças. Meu amado e minha amada, creia no teu Deus, que Daniel creu em Deus e ele foi livre da cova dos leões. Creia que Deus fecha essa boca dos leões e te livra dessa cova. Pastor, mas estão famintos.
acontece algo maravilhoso quando o crente abre a janela e o crente vive em fidelidade com Deus. Ele vira testemunho para as nações. Glória a Deus. O rei Dário assinou um decreto para todos os povos, nações e línguas que moravam nos domínios do Império Medo-Persa. Uma pessoa não crente anunciou o Deus vivo dos céus a todos os povos, nações e línguas do seu império, por causa da vida de um homem que foi fiel a Deus. Paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Perante o Deus de Daniel. Eita Deus! Viu aí como é que ele era conhecido? O Deus de Daniel. Pessoas podem falar de Deus assim a respeito de mim e de você? O Deus do Jaime, o Deus do Rojane, o Deus da Deusina, o Deus da Daniele, Deus da Patrícia. Deus pode, os homens podem falar assim de nós. Deus de Daniel. Temam e tremam perante o Deus de Daniel. Temam e tremam perante o Deus da cidade, porque este verdadeiramente é um Deus vivo. Porque Ele é o Deus vivo, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Saiu pregando, anunciando em todo o domínio medo-persa, amados. Daniel não saiu anunciando, mas o testemunho da vida dele foi um testemunho para as nações, que há um Deus vivo nos céus, que interage com os homens na terra, que livra, que salva, que opera sinais e maravilhas, porque um homem manteve-se em fidelidade para com Deus. Mantenha a sua fidelidade para com Deus, custe o que custar, e o nome de Deus será glorificado na sua vida, e o Senhor te dará livramento para a glória do seu santo nome. Glória a Jesus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, e pedimos a Ti, Senhor, que nós possamos aprender com o jovem Daniel, que desde a sua juventude, ó Pai, foi íntegro, Senhor Deus, e foi fiel a Ti, ó Pai. E o que eu acho lindo, Senhor Deus, é que ele permaneceu toda a sua caminhada de fé, ó Pai, em fidelidade para contigo, Senhor Deus. E ali já com 70 e poucos anos, ainda permanecia com a mesma fidelidade, fiel a Ti. Propôs em seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo, mas manter-se fiel a Ti. E assim, ó Pai, a fidelidade dele para contigo fez com que ele fosse fiel em seus relacionamentos, ó Pai. Pedimos a Ti em nome de Jesus, dá-nos fidelidade para contigo. Não nos dá fidelidade de discurso, mas dá-nos fidelidade de vida. Que as nossas janelas de nossas vidas estejam abertas e as pessoas vejam a nossa fé, a nossa fidelidade para com Deus. Ainda que recebamos pedradas, pessoas também, ó Pai, se ajoelharão, Senhor Deus, e proclamarão que Tu és o Deus vivo, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que opera sinais e maravilhas, e dirão: o Deus do Ilquias, o Deus do pastor Evandro, o Deus, Senhor Deus, de cada irmão, de cada irmã, o Deus da cidade, é o Deus vivo e eterno, que opera e interage em favor daqueles a quem Ele ama, Pai. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor Deus. Dá-nos a força que Tu deste a Daniel, para
conhecer o Deus de Daniel. Quer que o Deus de Daniel não seja só o Deus de Daniel, mas quer que o Deus de Daniel também seja o Deus da sua vida. Se alguém essa noite aqui entre nós, que quer entregar a sua vida a Jesus, e quer viver para esse Deus que salva, que livra, que opera sinais e maravilhas, dá um sinal com a tua mão que eu quero orar por você nessa noite. Há alguém nessa noite entre nós que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Todos são evangélicos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quero essa oportunidade de desafiar a igreja do Senhor Jesus a estar trazendo amigos e amigas, a estarem aqui ouvindo a palavra de Deus, para poder ter esse encontro pessoal com Cristo. Amém? Convido, eu sei que muitas vezes nós convidamos 10 vezes, 15, 20, para ver se a pessoa vir. Convidamos 20 pessoas e uma vem, porque existe um mundo espiritual. Mas convide, olha para essa pessoa, que o Senhor vai dar a oportunidade dela ouvir o Evangelho do Senhor Jesus, ter a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo. Aleluia. E essa princesa, Bruno, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Vamos orar pela Bruna, pela princesinha de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Bruna, Senhor, e nessa noite ela aceita a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por Tu lavar o coração dela, escreveu o nome dela no livro da vida. Eu peço que a Bruna cresça, Senhor Deus, diante da Tua presença, assim como Daniel, Senhor Deus, uma pessoa íntegra, Senhor Deus, da Tua presença, que ela seja, Senhor Deus, um contraponto nessa geração perdida, Pai. Que ela seja uma bênção, Senhor Deus, na sua escolinha, que seja bênção no seu lar, que seja bênção, Senhor Deus, aonde ela estiver, e que o Teu nome seja glorificado na vida, Senhor Deus, da Bruna, para a glória do Santo Nome. Muito obrigado. Usa ela como instrumento em Tuas mãos, cumpre os Teus propósitos na vida dela, dá a ela dons espirituais, ó Pai, e que ela possa conhecer a Ti de perto, ó Pai, assim como Tu se revelaste de forma tão especial a Samuel, ainda quando tão pequeno. É em nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos pela vida da Bruna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, nós queremos compartilhar alguns avisos, depois para pegar uma literatura lá na secretaria, para ela. Nós já vamos concluir. O projeto Nova Vida para o Sertão, amados. Se alguma pessoa que não contribuiu e deseja contribuir, estamos recebendo as contribuições. Nós consideramos cavar um curso de 80 metros, mas nós vamos precisar cavar de 120 metros, né, Joana? Mas fique tranquilo que o poço vai sair. Nós temos fé. Amém? Ministério de Mulheres também avisa que na próxima quinta-feira é o último culto de mulheres do ano de 2013. Convido toda a igreja a estar aqui conosco. Próximo dia 25 de novembro. Hoje, amados, tem um pouco mais de aviso, porque nós estamos sem a projeção, mas nós já estamos concluindo. Queria pedir a atenção de vocês, por gentileza. Próximo domingo, 25 de novembro, reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, classes infantis logo após a Escola Dominical. As inscrições para o retiro de adolescentes estão abertas. Serão nos dias 3, 4, 5, 6 de janeiro de 2013. As vão ser feitas na recepção com a quinta. O Ministério da Família haverá ensaio às 19h45 da quarta-feira. Próximo sábado acontecerá a convivência com o Ministério da Família, formações de conjunto em Mabel. Próximo domingo será o culto da família. Toda a igreja da comunidade está aqui conosco, participando. E também, queridos, os irmãos que têm servido no estacionamento, pedem aos irmãos a contribuição de cooperar na organização do estacionamento.
Pai, Deus já falou que vai dar esse quarteirão todo, né? Daqui para lá, né? Daqui para onde está a casa lá. Então, vai chegar esse momento, tá bom? E aí nós vamos poder acomodar melhor os irmãos, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, os irmãos escutem as orientações dos irmãos que estão trabalhando voluntariamente, servindo no estacionamento e nas ruas. Queridos, nós queremos pedir aos irmãos, os irmãos continuem orando pela irmã Vilani, ela voltou para a UTI, orar também pela tua mulher, eu posso estar sarando aquela criança, ela está no agora, e a Solange que teve no pior, eu posso estar orando pelos nossos irmãos, o Senhor possa contar saúde aos nossos irmãos, conforme a sua santa vontade. Nós vamos fazer essa oração agora, toda a igreja cantou por eles, terça-feira nosso culto de doutrina, sexta de oração, toda a igreja convidada a estar aqui conosco. Domingo, culto da família, traga a família, convide amigos para estarem aqui conosco, tanto manhã como noite, será o culto da família. Pastor Evandro, orando ao Senhor, intercedendo pela vida da minha vida, e Solange. Vamos orar. Terminar o culto, a gente conversa, a gente coloca a conversa em dia, bate papo com o irmão, mas o culto não terminou ainda. O barulho só se for do glória a Deus, aleluia, né? Quantas mãos servem a agradecer ao Senhor neste culto maravilhoso, eterno e glorioso Deus, nosso Pai, que está no céu. Deus querido e santo, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Pai, por este culto divino, Senhor, pela sua palavra, Senhor, que foi tocante em nossos corações. Ó Deus poderoso, toda honra e toda glória, Pai, seja dada ao teu santo nome. Agora, Senhor, os teus filhos, Senhor, que necessitam, meu Pai amado, da tua provisão, Senhor, do teu agir, do teu milagre, Senhor. Ó meu Deus amado, os teus servos que se encontram enfermos, Senhor, depende de ti, Senhor, do teu querer, Pai. Ó Pai querido, a tua igreja aqui na cidade, nós estamos crendo, Senhor, estamos confiando, assim, meu Deus amado, como tu livraste Daniel das covas dos leões, tu podes, Senhor, fazer um milagre, Senhor, e curar os teus filhos, para a glória do teu nome. Ó Pai amado, assim abençoa a tua igreja, abençoa o desafio, abençoa os projetos.